salvo. A única solução que você tem para ser salvo depois do pecado é crer e viver a verdade. E a separação, Deus não tinha mais contato com o homem, mas Deus preparou o seu Filho, Jesus Cristo, que é esse que eu vos anuncio nesta manhã. Deus, Ele saiu da sua glória, saiu do seu trono, se fez homem, nascido de uma mulher. Para quê você acha que Ele veio? Para resgatar o povo. Um povo que se havia perdido. Um povo que não tinha mais solução. Mas Deus tinha um plano. Tinha um plano para resgatar o homem. Eu vou deixar a palavra aqui no Evangelho de Marcos, de João, capítulo 1. Se você tiver uma escritura, abre a sua Bíblia que você vai achar na Bíblia. Não estou aqui para falar palavras minhas, mas da Bíblia, das escrituras. Em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testifique a luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas veio para testificar a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que veio ao mundo. Esse é o Jesus Cristo, enviado por Deus. Aquilo que os profetas diziam, que ele viria, homens usados por Deus, falando que Deus enviaria, que Deus viria para salvar o mundo, para resgatar o homem do pecado. No princípio, era apenas o Verbo. E a Bíblia fala que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porque ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito, ninguém nunca viu Deus. Mas Ele existe, é o Criador de todas as coisas. E Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Deus saiu do seu trono e veio como homem nesse mundo, já anunciado por João Batista, que Ele era a luz do mundo para salvar esse mundo do pecado, esse mundo que jaz do maligno. Mas Jesus Cristo, Ele veio para mostrar o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro além de mim. Não há outro. E Jesus Cristo, Ele veio em forma de homem, o próprio Deus, 100% homem e 100% Deus. Mas Jesus nunca pecou. Ele veio para dar exemplo para mim e para você como viver nessa terra para poder ser salvo. O
problema é que você, essa nação, esse povo, não quer viver de acordo com o que Deus manda. E Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo de vida, para que nós possamos viver de acordo com como Ele quer. Mas por causa da carne, que deseja tudo que não presta, que o diabo oferece, é que você vai ficar separado de Deus. A não ser que você se arrependa. E pode ser hoje, você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. É a única chance de você ter um encontro com Deus Todo-Poderoso, que é o Jesus Cristo, naquele dia, no grande dia. E Ele veio a esse mundo, foi batizado por João Batista, e foi levado no deserto para ser tentado pelo diabo, e ali 40 dias e 40 noites o diabo ofereceu tudo, inclusive ofereceu riqueza, ofereceu esse mundo. Eu pergunto para você, aonde Deus te ofereceu riqueza? Aonde na palavra de Deus falou que você tem que ser rico? Aonde está escrito na palavra de Deus que você tem que ter teu melhor carro, tua melhor fazenda, o banco recheado de dinheiro? Aonde está escrito na palavra? Mentira! Quem te falou isso está mentindo. Jesus Cristo, Ele veio nesse mundo para pagar um preço que nem eu nem você conseguiria pagar. Ninguém consegue pagar um preço tão caro. Somente um derramamento de sangue pagaria o pecado que foi cometido lá no começo do mundo. Começado por um casal desobediente. E por causa da desobediência é que muitos estão indo para o inferno. Porque não quer obedecer a palavra de Deus. Ah, mas como é que você fala que vai para o inferno? Está escrito na Bíblia. Eu estou apenas falando que está na Bíblia, nas Escrituras, na palavra de Deus. Se não tivesse, eu não estaria falando. E Jesus Cristo, Ele veio para ensinar o caminho para chegar até Deus. Como eu já disse aqui, eu não vim pregar religião, vim pregar Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus, o Evangelho, as Escrituras que traz salvação para as pessoas, para os perdidos, a salvação que foi que o homem estava condenado no começo. Mas Jesus Cristo, Ele veio para quê? Para morrer. Ele não veio aqui para dar riqueza para você. Ele não veio aqui para te encher teu bolso de dinheiro. Ele não veio aqui para você só humilhar as pessoas. Porque Jesus Cristo foi simples. Jesus Cristo foi humilde. Ele veio para os humildes de coração, mas não para os soberbos, para os gananciosos, para os avarentos. Ele não veio aqui para esse povo. Ele veio aqui para os humildes e mansos de espírito. Mas nós vemos uma geração hoje orgulhosa, arrogante, desprezível do conhecimento de Deus. Mas você está tendo uma chance, você ainda tem chance, nós temos chance de se direitar nos caminhos do Senhor. Ainda temos chance. Porque Ele não voltou ainda, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar, Ele fez essa promessa e vai cumprir. Porque a Bíblia fala que Ele é verdadeiro. Mas o mentiroso, que é o diabo, está aí para enganar
os fracos. Daí para enganar aquele que não quer saber da verdade. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Somente a verdade de Jesus Cristo, a palavra, as Escrituras. E Jesus Cristo, ele veio escolher os seus discípulos e ensinou os seus discípulos toda a verdade, para que eles pudessem, e ele disse que ele iria voltar para o Pai, que era o trono dele, mas ele ia deixar homens cheios do Espírito Santo para anunciar o Evangelho a todo mundo. E ele veio e fez aquilo que já tinha para ser feito. E ele veio para cumprir uma missão, para morrer. Não veio para agradar ninguém. Ele veio para dar salvação. Mas nós vemos uma geração hoje que não quer ser salva. Não quer uma geração que não quer salvação. Quer coisa mudando. Quer participar de coisas mundanas, coisas do mundo. Mas a salvação está desprezando. Mas o que eu faço não é glória para mim. O que eu faço é anunciar o Evangelho aquele que Jesus mandou. Disse para os seus discípulos. Ele veio, ensinou, instruiu e foi para a cruz para morrer. E todo o pecado do mundo caiu sobre ele. Mas a salvação, ele pagou um preço muito caro por isso. Mas existe algo que nós temos que ser feito. Para ser salvo, tem que obedecer. Tem que viver de acordo com Jesus viveu. Mas como eu vou deixar de viver as coisas gostosas? O mundo oferece coisas gostosas, mas o diabo também oferece. É por isso que muitos vão se perder. É por isso que muitos, porque a palavra de Deus fala que muitos são chamados e poucos escolhidos, porque poucos vai obedecer a palavra. Mas eu faço aquilo que foi instruído, que me cabe, que é anunciar. Agora quem não quiser ouvir, problema teu. Se você não quer dar importância para a palavra, não é culpa minha. Estou apenas para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Se você não quer dar ouvido na palavra, é problema de cada um. Cada um faz a sua escolha. E hoje pode ser a sua escolha. Aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador e viver de acordo com como Ele quer. Antigamente, na época da lei, quando a pessoa pecava, desobedecia a lei do homem, ela era punida de várias formas. E uma das formas era ser morta, de apedrejamento. A Bíblia fala de uma mulher que foi pega em adultério. Pegaram aquela mulher em adultério, e o sacerdote, aquele povo, levou ela para Jesus e apresentou para Jesus aquela mulher em adultério e pecado. Mas Jesus sempre dá chance para as pessoas, e hoje pode ser a tua chance de você arrepender. E aquela mulher foi levada até Jesus, os judeus, para que eles vissem o que Jesus diria sobre aquilo que eles iam fazer com aquela mulher, que é matar ela apedrejada.
Era a lei. Morta, apedrejada. E apresentaram aquela mulher para Jesus, para que eles vissem o que Jesus ia falar, para poder acusar Jesus de alguma coisa, pegar Jesus com ele. Mas Jesus é o único, é onisciente, onipotente, onipresente, ele é tudo. E Jesus nunca fala uma palavra que não seja de acordo com o Pai manda. Ele olhou para aquela mulher, para aqueles homens com a pedra na mão para tirar para aquela mulher pecadora, e disse para aquele povo, aquela multidão: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. E todos tinham pecado. Como está nesse mundo? Pecado. E todos com a pedra na mão para tirar naquela mulher. Quando Jesus disse essa palavra, ele, na consciência deles, caiu em si. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas todos tinham pecado. E todos então viram aquelas palavras de Jesus, pegaram as pedras, jogaram no chão e foram embora. Porque eles não podiam matar uma pessoa que pecou e eles também tinham pecado. Mas Jesus disse para aquela mulher: mulher, cadê teus acusadores? E ela esperando as pedradas nas costas, na cabeça, que você morta, apedrejada. Ela olhou para trás e disse: ah, Senhor, não sei cadê eles. E os homens tinham ido embora. E Jesus disse para aquela mulher: cadê teus acusadores? E ela disse: foi embora. E Jesus falou para aquela mulher: então agora você também vai. Vai e não peque mais. Essa é a ordem de Jesus Cristo para essa nação perdida. Arrependa dos teus pecados enquanto é tempo. Endireita teus caminhos enquanto é tempo. Conheça as Escrituras e viva as Escrituras de acordo com como Jesus Cristo quer que você viva. Arrependa enquanto é tempo. Arrependei-vos porque é chegado o reino. E Jesus disse para aquela mulher: vai e não peque mais. E Jesus, ele veio para dar uma chance para os pecadores. Ele veio, mas para as pessoas realmente ser salvas, elas têm que se arrepender. Tem que se arrepender. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem que ser discípulo de Jesus Cristo. Ser discípulo é viver como ele viveu. Aqui nessa terra ele deu exemplo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas ninguém quer seguir Jesus. Quer seguir o mundão, os seus desejos do mundo, a vontade do inimigo. Seguir Jesus é você abandonar tudo, é virar as costas pelo pecado, se converter nos seus maus caminhos e viver uma vida de santidade. Mas eu não consigo viver. Muitos pensam: não consigo viver desse jeito. Sinto muito dizer, ninguém vai ver a face de Cristo e viver com Ele se não fazer a vontade dele. Seguir Jesus significa viver como Ele vivia,
com tudo que envolve a humanidade, na pobreza, na compaixão, no amor e na graça, e amando o seu próximo. Foi assim que Jesus viveu. Mas nós vivemos hoje numa sociedade que despreza os mais pobres, uma sociedade mentirosa, enganadora. Mas Jesus Cristo está observando a vida de cada um. Jesus Cristo, Ele deu a instrução dele, para que nós possamos viver de acordo com como Ele viveu. É a única maneira. A única maneira para que o homem seja salvo. Viver de acordo com a palavra da Escritura. Fora disso, não tem outro caminho a não ser viver como Jesus quer que viva. Mas o homem, por causa da desobediência, vive da maneira que ele quer, escolhe a vida que ele quer. Porque Jesus Cristo é a luz que veio a esse mundo. Esse mundo estava em trevas. Esse mundo condenado. Todos para o inferno. Estava em trevas. Mas ele veio. Jesus Cristo anunciado pelos profetas, por João Batista, que a luz viria. E Jesus veio, pagou um preço caro, derramou seu sangue na cruz do Calvário para pagar o pecado da humanidade. E ele mesmo pagou uma condenação que ninguém conseguiria pagar. Mas ele pagou um preço muito caro. E um preço de cruz. E Jesus Cristo ele veio para pagar um preço que nem eu nem você conseguiria pagar. Mas a luz, que é Jesus, que veio a esse mundo, que vivia em trevas, condenado para ir para o inferno, todos ir para o inferno, e Jesus pagou o preço para que nós possamos ter outra chance de estar reinando com Ele. Mas ele sendo luz, a Bíblia fala que rejeitaram a luz. Está lá em João 3,19. 3, capítulo 3, versículo 19. Que diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse mundo estava condenado para ir para o inferno, nas trevas, o diabo quer todo mundo para ele, mas a luz, que é Jesus, veio para nos livrar dessa condenação. Mas a Bíblia fala que os homens amam mais as trevas do que a luz. Os homens amam as coisas desse mundo, se apegam às coisas desse mundo. Uma geração que se apega com as coisas desse mundo.
Não larga. O amor nas coisas desse mundo é o que eu mais tenho. Principalmente no amor ao dinheiro. Porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que está aí. Mortes acontecendo por causa do dinheiro. Marido matando mulher por causa do dinheiro. Mulher matando marido por causa do dinheiro. Assaltantes matando até pessoas boas por causa do dinheiro. Pessoas prostituindo por causa do dinheiro. Pessoas entregando seu corpo, vendendo seu corpo por causa do dinheiro. Raiz de todo mal. Mas os homens amam mais as trevas, amam mais esse mundo do que a Deus. Aí dizem, eu amo Deus. Eu amo Deus. Todo mundo fala isso da boca para fora. Ama Deus. Mas quero ver fazer as coisas que Deus quer. Falar que ama Deus é fácil. Mas você faz o que a Bíblia manda, o que Deus quer, o que Jesus quer, é o problema. Falar que ama Deus é fácil. Mas eu quero ver, viver de acordo com como Deus quer, que Jesus quer que viva essa escritura. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens, Jesus veio como luz. Mas pegaram Jesus, rejeitaram Jesus naquela época. Rejeitaram Jesus da mesma forma nesses dias de hoje. O povo rejeita Jesus Cristo. Rejeita Jesus. Ama mais as trevas. E Jesus veio. E aquele povo, ele veio para salvar. Mas mataram Jesus. Mataram Jesus naquela época. E se Jesus estivesse aqui hoje, iriam matar da mesma forma. É uma geração que odeia a palavra de Deus, que odeia ser corrigida. Uma geração que não quer seguir Jesus, não quer saber da verdade. Rejeitando a luz da mesma forma. Mundo de trevas. Mas Jesus está vindo. Jesus continua sendo a luz. Ou você vive a luz, ou você vai continuar nas trevas. No pecado, na ilusão. Fazer aquilo que a tua carne está sentindo. Os desejos da tua carne. Amaram mais as trevas do que a luz. Jesus Cristo era a luz, mas rejeitaram Jesus. E estão rejeitando da mesma forma, trocando Jesus por tudo. Trocando Jesus por tudo. Essa é a verdade. Trocam Jesus por tudo. Por objeto, por estátua, por cantor, por jogador. Não quer saber de Jesus, quer saber de coisas mudando. Rejeitaram a luz. A luz veio ao mundo. Rejeitaram a luz. Porque amam as suas obras. Amam os seus desejos. E as obras do mal. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E quando ouve a palavra de Jesus Cristo, acha que está provocando. Não está provocando, não. É a palavra. É a verdade.
é que o mundo não gosta da verdade. O mundo não quer saber da verdade. Mas quem é de Deus aceita. Mas quem não aceita porque é do diabo. Quem não aceita a verdade porque é do diabo. Quem não aceita a verdade porque os filhos de Deus ouvem a palavra e aceitam. Os filhos de Deus ouvem e procuram se corrigir. Mas os filhos do diabo não querem saber. Tem ódio. Mas Jesus disse: ide para o mundo inteiro e pregar o Evangelho. Ide para o mundo inteiro e pregar o Evangelho. Aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. E se eu recebi uma ordem, não é de homens. Eu não estou aqui nesse mundo para receber a ordem de homem. Eu estou aqui para receber a ordem de Jesus Cristo, o meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que cuida de mim e cuida daqueles que obedecem. Porque o desobediente vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. E que Jesus Cristo, Ele continua avisando através da sua palavra. Jesus Cristo, Ele continua fazendo a obra, mas as obras dos homens são más, que não querem obedecer. Não querem. O Verbo se fez carne, que é o próprio Jesus Cristo. Bem-aventurado. Está nas Escrituras. Eu estou lendo as Escrituras. Bem-aventurado, está em Lucas 11, 28. Examinai as Escrituras. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que crê, mas mais bem-aventurado aquele que pratica. Se você não praticar a verdade, as Escrituras, você será condenado. E a condenação é essa: amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as trevas do que a luz. A luz é Jesus. Aquele que aceita Jesus e vive de acordo com o que Jesus quer, vai morar, vai ter um rei ao lado do Criador, do Deus Todo-Poderoso, fiel e digno de honra, glória e louvor. Porque o que tem homem querendo glória e louvor para ele está cheio. Perversos. Seus perversos. A glória de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Isaías 55, 6. Busca o Senhor enquanto é tempo, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Canta o Senhor enquanto você pode achar. Clame enquanto Ele está perto. Arrependei-vos, porque é chegado o rei. Vigia, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele disse que vem. Ele foi o trono, aonde ele veio para salvar a humanidade, mas ele morreu, ressuscitou. Jesus não está morto. Porque tem de gente adorando coisas mortas, está cheio. Tem boca, mas não fala.
Tem ouvido, mas não ouve. Tem pés, mas não anda. Você vai adorar o quê? Isso? E deixando de adorar um Deus vivo que morreu e ressuscitou no terceiro dia e reina e vive para todo sempre, você vai continuar adorando uma coisa morta. Lê Salmo 115. Lê Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3 e 4 em diante. Lê essa escritura. Salmo 15, Êxodo, capítulo 20. Que você vai se alegrar com as mentiras e viver com Jesus verdadeiro, que não morreu, que está vivo, não está morto, e só Ele que salva, só Ele que cura e liberta. O homem pecador e liberta do pecado, confessando Ele como o único e suficiente Salvador. Essa é a chance que você tem. Mas considerei isto: se o pai de família soubesse a que hora, a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Jesus Cristo vem e não sabemos a hora. Ele não deixou data, nem dia, nem segundo. Ele vem e vai pegar esse mundo de surpresa. Vai pegar esse mundo de surpresa. E não vai ter mais missa de sétimo dia, não vai ter mais arrependimento, acabou. Ou é céu ou é inferno. Por isso estáis a perceber também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. Jesus Cristo está voltando. Arrependa-te dos teus pecados e confessa que Ele é o único e suficiente Salvador, o único que pode te dar salvação. Só Ele. É esse que eu anuncio. Para onde eu vou? Aonde Jesus Cristo, o Espírito Santo me levar, eu estou indo. E que o nome dele seja glorificado. O nome dele seja exaltado em todas as nações, em todos os lugares. O nome de Jesus. Somente o nome de Jesus. Homens que se acham poderosos, homens, ai de vós, homens, que é glória para você, achando que você é importante mais do que os outros. Você veio do pó da terra e para o pó você vai voltar. Você não trouxe nada e você não vai levar nada. Vai ser consumido pela terra. E aquele que se você for salvo, no último dia, o dia do Senhor, a Bíblia fala que a terra vai devolver aquele que foi desfeito, o fogo, as águas, e vão se juntar com a alma. Uns serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, aqueles que não querem, que não aceitaram Jesus. Mas os que vivem, que aceitou Jesus, a terra, o fogo, as mares, vai devolver o seu corpo e vai viver eternamente com Jesus. Vão se unir com a alma. A vida eterna. Quem acha que morreu, a vida acabou, não acabou não. Você ainda vai voltar a viver, viu? Você morreu, mas você vai voltar. E a tua sentença vai acontecer. E a vida eterna vai acontecer. Vai existir um dia. Pode passar o tempo que passar. Todos que morreram, eles vão ficar diante do trono de Deus. Vai ficar diante do Deus Todo-Poderoso. Ali vai ser separado os obedientes dos desobedientes. A Bíblia chama de bode e ovelha. Os bodes serão jogados à esquerda e as ovelhas ao lado direito, que vai reinar com Jesus. É hora de você
tomar decisão na tua vida. Ai de vós! Ai de vós que não dá crédito na palavra. Ai de vós que não dá ouvido o Evangelho de Jesus Cristo. Ai de vós que ama mais as trevas do que a luz. Esse é o recado que eu tenho para te dar. Eu não estou aqui para falar com as minhas próprias palavras, mas o Espírito Santo que me usa para falar aquilo que Ele quer. E quando eu falo com aquilo que o Espírito Santo quer, a Bíblia fala que as minhas mãos ficam limpas dos vossos santos. Minhas mãos estão limpas, porque eu estou fazendo a vontade do Pai. Estou fazendo a vontade do meu Senhor, meu Salvador. Aceita Jesus, entra no teu quarto, conversa com Deus, confessa teus pecados, aceita Jesus e vive uma vida de acordo com a Bíblia pede. Lê as Escrituras, medita, pede para o Espírito Santo falar no teu coração como você deve viver. Só dessa forma você vai ter uma vida eterna, ou no lago de fogo queimando pro resto da eternidade, ou no reino com Cristo. Faça a tua escolha enquanto é tempo que Jesus está voltando, e que o Espírito Santo possa te ensinar, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo.